Voltando aqui as mentiras do Banzola, eu fico tão impressionado com quanta sabedoria, cara, que esses caras têm em distorcer, amputar a escritura, né? A verdadeira igreja, certo? Simples, pô. Ali as igrejas que citam em Atos Apóstolos, Atos Apóstolos 8:3, Atos Apóstolos 12:5, Atos Apóstolos 15:4, e etc, são as comunidades, a igreja estão sendo edificados. Os cristãos, eles iam para as casas orar. E tanto que começaram a surgir comunidades. Não tinha uma igreja ainda edificada. Simples, ó. Você pega Atos 12. Olha só, 12:5. Pedro estava assim, encerrado na prisão, mas a igreja orava em casa por eles. A Deus. Olha uma coisa que eu tenho na minha mente. Os apóstolos são ali as colunas que sustentam a igreja. Os apóstolos que deram a vida edificando a igreja. Por exemplo, o primeiro martírio de Santo Estevão ali, cara. Ele morreu que propósito? Em edificar a igreja. Os apóstolos aqui estão reunidos ali, ó. CPC, ó. Ricardo, Atos Apóstolos 12:5. Mas esquece 12. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, a mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam orações, ó. Um termo muito interessante, orando junto com até o Tóquio, as Apóstolos 14, orando junto com Maria. Então, a igreja orava, que igreja? Os apóstolos se reuniam ali. Os membros desse corpo místico, em sintonia com a igreja mística. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Coríntios 12:12, a igreja é o corpo místico. Em Efésios 5:27, santo sem qualquer defeito, mas santo irrepreensível. Outro termo aqui é dos Apóstolos 15. Olha só, 15:4. Chegando em Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem encontrava tudo o que Deus tinha feito. Ó. Se tornou comunidade, cara. Quem é o bispo ali dessa comunidade? São Tiago. Então tem uma hierarquia, cara. As apóstolas do Corredor perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, cara. Eu não posso negar essa verdade. Citar, por exemplo, texto fechado e fazer doutrina. Sujeitou todas as coisas seus pés aonde? Na coluna sustentáculo da verdade. A igreja visível, militante, e a igreja triunfante. Corpo de Cristo, né? Aí Paulo vai falar a mesma coisa lá em Efésios 5:23 e Colossenses 1:24, vocês estão aí na tela, né? Então Paulo define a igreja como sendo o corpo de Cristo. Então, para a gente saber o que é a igreja, basta saber o que é o corpo de Cristo. E Paulo vai responder aos Coríntios exatamente o que é o corpo de Cristo. Lá, 1 Coríntios 12, eu recomendo que você leia todo o texto que está aí na tela, se você quiser pausar o vídeo, vai ajudar bastante. Lá do versos 12 até o 27. Obviamente não vou ler todos esses Lê o 28, você vai entender quem constituiu primeiramente os apóstolos. Como posso ler todo o contexto aos apóstolos ali, 12, do 12 ao 27, esqueceu o 28, esqueceu o 29? Brincadeira, cara. Olha só que interessante. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Porque os apóstolos são guiados pelo Espírito Santo. João 16:13. As apóstolos 12, 1 e 2. Os apóstolos continuaram, os apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Primeira pregação de São Pedro. Inspiração do Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Ali pregando ali. Vai ajudar bastante. Lá do versos 12 até o 27. Obviamente não vou ler todos esses versículos aqui para não ficar um vídeo gigantesco, né? Mas ele vai dizer que cada um de nós é individualmente um membro desse corpo. Juntos nós formamos isso que é chamado de o corpo de Cristo. Então ele vai dizer ali no verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então existe um certo clichê que diz a igreja Seus membros em particular? Isso aí é explicitamente declarado na Bíblia. Acho que ele acrescentou alguma coisinha aqui. Deixa eu ver. 1 Coríntios 12.
vós sois o corpo de Cristo. E cada um tem a parte e um dos seus membros. Olha só. Você pega 1 Coríntios 12 até o 27. Beleza, você vai ver aqui, ó. Você vai entender a compreensão de São Paulo, ó. 12, ó. Porque o corpo é um todo, com muitos membros. E todos os membros desse corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também Cristo, ó. Por quê? Quem sujeitou todas as coisas aos seus pés foi Cristo. Efésios 22, 23. Certo? Efésios 5, 23 e Colossenses 1, 24. Porque Cristo, ele é a cabeça da igreja. Em Efésios 2, 20, ele é a pedra de ângulo. E os apóstolos são os fundadores, o fundamento que vai edificar a igreja. O fundador é Cristo. Certo? Olha só. Porque o corpo é um todo, com muitos membros. As comunidades ali, ó, são membros. Ó. A comunidade de Atos 12, 5, 12, 15. Atos Apóstolos 12, 5, Atos Apóstolos 15, 4, e etc, etc. São as comunidades surgindo ali. São os membros reunidos ali. Que eles costumavam chamar de igreja. Aonde está o apóstolo, os apóstolos, bispo, tal, etc. Essa é a igreja católica, como diz Santo nasceu aqui no ano 107. Olha só, na igreja, Deus que instituiu primeiramente os apóstolos. Por quê? Ó? É um só Espírito. Em um só Espírito fomos batizados, Apóstolos 12, 4. Em um só, 12, 13. Em um só Espírito fomos batizados. Todos nós formamos um só corpo, judeus, ou grego, escravo, ou livre, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Ó. O Espírito Santo está sobre a inspiração, e os apóstolos estão sobre a inspiração desse Espírito Santo, porque é um só corpo, porque é uma só fé, porque é um só batismo, porque é uma só doutrina. As Apóstolos 2:42, que é a igreja que sujeitou todos os seus pés, pedra de ângulo, o próprio Cristo. Certo? Você pega aqui Efésios, vamos usar o texto que ele está usando, né? Que eu já fiz o rascunho aqui. É só, Efésios 1, 22 e 23, ó. Sujeitou a seus pés todas as coisas e constituiu o chefe supremo da igreja. Mateus 16, 18, João 21, 15, 16. Quem é o chefe supremo dessa igreja? Quem pastoreia essa igreja quando Cristo sobe na sua glória? Deixa pastor, deixa pessoas confiadas. Que é o seu corpo, ó. O receptáculo daquele que encheu toda a casa sobre todos os aspectos. Aí ele pega, voltando aqui, Efésios 5, 23, ó. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o salvador. Ó. Aí vai continuando aqui, o 25. Ó. Marido, amai vossa mulher como Cristo ama a igreja, se pegou por ela, para santificar, purificar, pela batismo. Você vê todo o contexto. Não pode pegar um versículo sincronizado e fazer doutrina. É isso que esses caras fazem. Como eu vou conhecer a verdade? Através da coluna da verdade. Efésios 3, 10. A multiforme você precisa conhecer pela igreja. Que igreja? Que sujeitou todas as coisas aos seus pés. Que igreja? Efésios 4, com a sua fé, a sua batismo. Que igreja? Quando você está aqui na verdade. Que igreja? Que foi confiada na apóstolos. Apóstolos 2. João 21, 15, 17. Simão, Cefa, ou Pedro, tu me ama? Sim, senhor. Apacenta o meu escolheiro. Segunda vez, apacenta. Terceira vez, apacenta minhas ovelhas. Tem todo o contexto. Vou dar uma pulada aqui, porque é muita linguiça desse Lucas Manzoli. São chamados aqui de igreja. Mais um texto, Atos 15, 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Aqui é interessante notar que alguns vão dizer que realmente a igreja não é um templo, a igreja não é exatamente a instituição, mas vão definir a igreja como sendo a hierarquia, né? Então, como se fosse a cúpula, né? É chamado de igreja, o resto é só os leigos, né? Que esse texto vai passar o sentido contrário, isso vai dizer, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Né? Então os apóstolos e os presbíteros aqui eles estão separados da igreja, né? Não porque eles não fossem também parte da igreja, mas porque a massa, a grande maioria da igreja se referia justamente aos membros. 1 Coríntios 28 discorda de você. Primeiramente foi constituído dos apóstolos. Então, a autoridade nessa igreja, que tem cabeça por pedra de ângulo, é o próprio Cristo. Os apóstolos são as testemunhas.
Os apóstolos são as colunas que vai edificar essa igreja, tendo por pedra, por cabeça, de ângulo o próprio Cristo, guiado pelo Espírito Santo, João 16:13. Então, os bispos, os presbíteros, os diáconos estão sobre o pastoreio dos apóstolos, como por exemplo São Tito ou São Timóteo. São Paulo, ele põe a mão ali nele e envia São Timóteo. A RFV chama 2 Timóteo 1:9. As apóstolas ali, São Pedro e João põem a mão nos novos convertidos. As apóstolas 3:4 ali, do 2 em diante ali, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé e é enviado. Tem um contexto, o Espírito Santo. Realmente, 1 Timóteo 3:15, a igreja sustentada na verdade. Então, se a igreja ela é sustentada na verdade, o Espírito Santo está sobre essa verdade. Quem sustenta essa verdade é o Espírito Santo. A Universal não tem essa coluna sustentada da verdade. A Universal não tem esse Espírito Santo. A Assembleia Mundial, muito menos esses caras, pô. Porque são divisões, são corpos que não estão em sintonia com a sabedoria, com a cabeça. Se a partir da cabeça são apenas corpos, como você vai ser cheio do Espírito Santo? Como você vai ser a coluna sustentável da verdade? Por isso que os apóstolos são a igreja. Eles que edificaram a igreja. Eles morreram pela igreja. A sabedoria está sobre a vida deles, porque o Espírito Santo, cara, pelo amor de Deus, cara, João, olha só, cara. 16:13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade. Coríntios 12. Você vê ali o corpo místico. 13, 14, você vê ali um só Espírito foi batizado. Gálatas 7, 1-2 Evangelho. Ó, Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falar por si mesmo, mas dirá o que ouviu, vos anunciar as coisas que virão. Os apóstolos saíram para pregar. Os apóstolos estavam ali, eles pregavam nas casas porque eles eram perseguidos, meu querido. A igreja está sendo edificada. E as apóstolos 15 ali, você já vê a igreja de Jerusalém ali, a comunidade de Jerusalém. Bispo ali tem São Tiago. Tem aqui Atos Apóstolos 15. Olha só. 4. Ele cita muito bem aqui os textos, mas fora do contexto, citou só o 4, mas esqueceu, ó. O 3, ó. Acompanhar alguns tempos dos membros da igreja, da comunidade, ó. A comunidade tem membros. Ó, tomaram o caminho que atravessava a Finéia e Samaria. Contaram todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou toda grande alegria. Chegaram a Jerusalém 4 quilômetros, recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, ó, a quem encontraram tudo, contaram tudo o que Deus tinha feito. Olha só, simples entender isso, cara. Eu não posso pegar simplesmente um texto, Atos Apóstolos 8:3, ó. 3, ó. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pela casa, arrancando delas homens e mulheres, e os entregaram à prisão. Igreja, porque aonde está reunido ali os apóstolos, a comunidade, se torna, os membros da igreja se torna igreja, a unidade, mesma fé, mesmo batismo. Tal, etc. Por isso que São Paulo ia ali e devastava as comunidades, porque estão surgindo comunidades, estão pregando o evangelho, estão edificando a igreja. Começou assim no começo e vai se expandindo até chegar hoje. A coluna sustentáculo da verdade. Se eu não tenho igreja como sustentáculo da verdade, eu vou ir para uma mentira. Por que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade? Porque o Espírito Santo está sobre essa igreja, Mateus 28:20. Porque é o corpo místico de Cristo, Efésios 5, se você preferir, 27. Porque Efésios 3:10, a multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Efésios 3:21, aonde seja dada a glória, a verdadeira adoração.
que sujeitou todas as coisas aos seus pés, porque ele é a cabeça, ele é o fundador e o fundamento também, e passado, transmitido para os seus discípulos, para edificar esse fundamento através da sabedoria, que é a cabeça, que sustenta toda essa verdade, que é guiado por um só Espírito Santo, uma só fé, um só batismo. Atos Apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e na oração, orando junto com até o toque dos apóstolos 14, as apóstolos 12. Só não posso pegar as apóstolos 5, um texto fora do contexto e fazer doutrina. Esses são os seus professores. Esses são os seus mestres. Então sai da igreja católica e vai para a denominação Lucas Manzoli. Ali deve ser a verdade. Ou não, melhor, vai lá para a Universal. Seja escravo daquele herege lá. Ou não, vai para Mundial. Não, vai para Interdição da Graça. Não, melhor. Vai para a plenitude de todo Deus. Ali Deus está, cara. Ali está o Espírito Santo. Ali tem milagres e prodígios. Expulsas demônio. Mas Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Ah não, lá no Universal tem a fogueira santa. Você vai ser abençoado. Você vai prosperar. Não. 1 Coríntios 12:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Não, vai lá na igreja fulano, ABC, lá eles oram em línguas. Eles adivinham o nome. Eles profetizam. Eles expulsam demônio. Eles destrói feitiçaria. Não. Deus que instituiu primeiramente os apóstolos. Você está entendendo? Você está entendendo? Simples entender isso, cara. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passarão. Primeiramente, cara. Primeiramente, Deus constituiu os apóstolos. Que apóstolos? As apóstolos que ele enviou. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, que ele escolheu. João 16, 13, que é usado pelo Espírito Santo. Atos Apóstolos 5, 8, Pedro cheio do Espírito Santo. Atos Apóstolos 5, 14, 16, quando Pedro passasse ao menos sua sombra, nossa, cara, estamos fora. Olha a unção. Não. Olha só, cara. Serve para vocês, bispos, hoje em dia também, padres aí que são sucessores dos apóstolos. Que unção tremenda de São Pedro. Por quê, cara? Que ele não ficou preso a um sistema, a uma rotina. O foco dos caras é difundir mesmo para salvar você. Atos 5, 15. De maneira que trazia os doentes para as ruas, punha nos eleitos e macas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também a cidade vizinha de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por um espírito imundo, e todos eles eram curados. Atos 5, 16, 17, 15, 16. Não, Atos 4, 8. Ó. Eu falei Atos Apóstolos 5, 8, não, Atos Apóstolos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, o chefe do povo, e assim ouviu-me. Olha só, cara. Eu descobri que eu tenho que orar mais. Eu descobri que eu tenho que ler mais. Olha só, cara. A unção. Essa sombra, lá, você pegar lá em Lucas 1, 35, você vê. A sombra do Altíssimo pousou sobre Maria. Eu percebo que não ora uma vírgula. Nem assim, ó. Igual esses caras. Olha o conhecimento desses caras. O nosso conhecimento tem que ultrapassar o conhecimento desses hereges, cara. Porque nós temos um verdadeiro Espírito Santo. Nós somos verdadeiros pentecostais mesmo. Nós somos pentecostal mesmo. Pentecostal que ora junto com a Virgem Maria. Pentecostal que não ora com a Virgem Maria são pentecostais falsos, mentirosos. Pessoas que não oram junto com Maria são falsos profetas, são falsos padres. Padreco que fica
processando católicos quando fala dos conteúdos dele esgoto. Olha só a unção. Olha, até arrepia, cara, de São Pedro, cara. Aí você vê esses padrecos aí, padreco cantores, padreco celebridade, padreco processando conteúdo católico, porque falou que ele não gostou. Olha só, cara. Vocês estão seguindo isso aqui que São Pedro seguiu? As suas sombras estão curando? A sua pregação está convertendo famílias? Ou você só está incomodado com uma santa missinha ali todo dominguinho? Pegar a folhinha ali na liturgia, ali já estou salvo. Ou escutar essa heresia desses caras. Que não chega nem a uma vírgula da unção de São Pedro. É uma pergunta que eu me faço. Eu estou orando muito, eu estou lendo muito, eu tenho temor. Nossa, cara. Ou sou só mais um pregador? Eu não quero ser só mais um pregador. Mais um tem um monte. Eu quero chegar um dia nessa graça, a graça como o de um Carlos Curti. Nossa, cara, será que esse menino orava tanto assim? Qual era o grau de intimidade de Carlos Curti? Misericórdia, cara. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que... O dia todo, se for preciso, vamos orar o Santo Rosário, cara. Porque nós somos verdadeiros pentecostais, realmente, cara. Os verdadeiros pentecostais aqui são os apóstolos que oravam junto com a cheia de graça. Não é essa renovação carismática hoje em dia que a gente vê, blá, 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 não, cara. O foco é a oração em língua, não, cara. Nós temos que ser pentecostais primeiramente aqui no coração. A ponto que Paulo fala, não sei o que vive é Cristo, que vive em mim, estou preso, atado à cruz de Cristo. São Pedro, não, eu não quero ser pregado igual o mestre. Me prega de ponta cabeça, eu vou morrer pela igreja, eu vou glorificar a igreja. Aí você fica escutando um vidinho desses. Não tem nem isso aqui do Espírito Santo. Da unção que foi confiada aos apóstolos. Salve Maria, sou servo missionário.